E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? São Paulo foi até a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, levou o time reserva para o jogo de hoje e empatou em 0-0 em uma partida que, por mais que seja o time reserva, jogou abaixo, e o jogo também marcou a reestreia de Alexandre Pato com a camisa do tricolor. Um jogo em que as duas equipes chegavam ao ataque, mas nenhuma conseguia criar uma chance clara de gol. No primeiro tempo, São Paulo teve muita dificuldade na defesa, tomou pressão do Bragantino, não conseguia sair, sempre errava a saída de bola. O Jandrei, que hoje foi o goleiro do São Paulo, errava também os lançamentos e sempre sobrava para um jogador do Bragantino, que levava perigo pro São Paulo, mas que não conseguia marcar porque a defesa conseguia se recuperar, afastava o perigo. A defesa do São Paulo, que foi inteira formada por jogadores da base, todos são crias de Cotia. O Natan na lateral direita, a dupla de zaga sendo o Diego Costa e o Matheus Belém, que fez sua primeira partida como titular no profissional do São Paulo, e o Patrick como lateral esquerdo. E o Braga só não marcou o gol porque o Matheus Belém foi muito bem, salvando o São Paulo, tirou a bola quase que na linha. E no ataque o São Paulo também tinha muita dificuldade porque o meio de campo não aparecia. O Michel Araújo e o Alisson, que eram para ser esses caras para trabalhar a bola no meio de campo, pouco apareceram. O Michel até um pouco no primeiro tempo, mas o Alisson, outra partida sumido dentro de campo. O Mendes estava fazendo uma função de mais marcação, sendo o primeiro volante desse time, e fez a função porque anulou muito bem o Lucas Evangelista, que é um dos principais jogadores do Bragantino. Mas por causa dessa falta de criatividade no meio de campo e os laterais não apoiando, a principal jogada do São Paulo eram os lançamentos da defesa para o ataque, buscando o David e o Marcos Paulo. E em muitos desses lances, o São Paulo errava os passes e o Bragantino retomava a bola e em velocidade pressionava o São Paulo. E os jogadores das duas equipes estavam escorregando muito na partida de hoje. Parecia até que estavam jogando futebol de sabão ou estavam num ringue de gelo, porque toda hora tinha um jogador de São Paulo ou Bragantino escorregando, e por causa do campo molhado, mas como foi dito na transmissão, eles têm que usar uma chuteira específica para isso, para não ficar escorregando toda hora. Depois dos 30, o São Paulo passou a pressionar mais, rondou a área do Bragantino, mas sem levar tanto perigo. Talvez a única chance boa do São Paulo tenha sido num chute do Juan, mas fora isso não levou tanto perigo para o Bragantino, que jogava no contra-ataque, mas também não levava muito perigo. E apesar das duas equipes pressionarem, mas não levarem perigo, o Bragantino teve mais volume de jogo no primeiro tempo, assustou mais o São Paulo, que conseguiu se sair bem, segurar essa pressão da equipe de Bragança Paulista, em especial, como eu disse, com o Diego Costa e o Matheus Belém, que eu disse do lance do Belém, mas o Diego também foi muito bem, travando o jogador do Bragantino no momento certo. O Belém fazendo uma marcação muito boa no Eduardo Sacha, que é outro dos principais jogadores do Braga. No segundo tempo, o São Paulo seguiu tendo muita dificuldade na criação das jogadas, mas não tomou tanta pressão do Bragantino, que diminuiu o ritmo, a intensidade no segundo tempo. E o Dorival mexeu no time, só que a equipe continuou com dificuldades, criando muito pouco. E entre essas mexidas do Dorival, ele colocou o Pato no jogo. O Pato reestreou com a camisa do São Paulo, a terceira passagem dele pelo tricolor. E mais uma vez o Pato não faz gol em suas estreias com a camisa do São Paulo. Já tinha sido nas duas últimas passagens dele, e agora na terceira a mesma coisa. O único time que o Pato não fez gol em sua estreia foi no São Paulo. O São Paulo é o único time que o Pato jogou que ele não fez gol na estreia. Fez gol na estreia pelo Inter, pelo Milan, pelo Corinthians, pela seleção brasileira, pelo time dele lá na China, Chelsea, Villarreal. Mas no São Paulo ele tem
essa sina de nunca marcar. E que esses gols que não acontecem nas estreias do Pato pelo São Paulo sobrem nessa terceira passagem dele pelo tricolor paulista. Toda a sorte do mundo para o Alexandre Pato no São Paulo, que dessa vez ele seja muito feliz e dê muitas alegrias para a gente. E o jogo foi esse das duas equipes pressionando, tendo os seus momentos na partida, mas nenhum conseguiu tirar o 0 do placar. E esse resultado foi um resultado bom para o São Paulo. Os reservas jogaram bem, poderiam ter ganho, mas como eu disse, tem que ser valorizado esse empate, porque o Bragantino é uma equipe muito forte, uma equipe que vive grande momento, que vem de 4 vitórias seguidas, vive grande momento na temporada e é muito forte jogando em casa. E com esse 0 a 0, o São Paulo segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão, mas também chega a uma marca importante que é o 4º jogo seguido que o São Paulo não toma gols. O Tigres pela Sul-Americana, o Palmeiras pela Copa do Brasil e o Fluminense e agora o Bragantino pelo Brasileirão. Um jogo que serviu de teste para os reservas, que poucos aproveitaram. Eu vejo que quem aproveitou foi o Diego Costa e o Matheus Belém, foram muito bem no jogo. O Jandrei precisa ter mais calma para repor a bola, para sair jogando com os pés, porque eu achei ele muito nervoso, muito desesperado para se livrar da bola e errando passes fáceis. O Nathan e o Patrick precisam apoiar mais o ataque, dar mais opção. O Mendes foi muito bem na marcação, mas podia ter aparecido mais no ataque, principalmente no segundo tempo. O Alisson, como eu disse antes, outra partida apagado dentro de campo. Michel Araújo fez um primeiro tempo ok, mas no segundo sumido dentro de campo. Não, até foi substituído, não conseguiu criar nada. O David mal na partida de hoje, poucas chances, não conseguiu criar nada bom no jogo. E o Marcos Paulo fez outra partida muito fraca, não conseguiu criar nada. Tá segurando muito a bola, como eu disse antes, em lances que, se ele toca de primeira, poderia criar uma boa situação para o São Paulo no jogo. E em alguns lances parece devagar no jogo, digamos assim. Precisa melhorar para ter mais chances durante as partidas e talvez conseguir uma vaga como titular. E esse jogo que foi muito fraco tecnicamente chamou a atenção por 2 motivos. Os escorregões dos jogadores, que parecia que estavam jogando futebol de sabão ou estavam num campo de gelo, porque toda hora eles escorregavam, porque o campo estava molhado. E será que eles não entendem que, vendo que o campo estava molhado, troca de chuteira? Era toda hora, todo lance tinha um escorregava e escorregava. A filha pedindo camisa do Pato no lugar do... Filha pedindo a camisa do Pato em troca do pai. E foi isso que chamou mais atenção no jogo de hoje do que o próprio futebol jogado. E agora o São Paulo se prepara para o próximo jogo, que é quinta-feira, contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo venceu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. E na coletiva depois do jogo, o Dorival disse que espera que o jogo contra o Palmeiras seja decidido em campo, não com a pressão que a gente vê que o Palmeiras está fazendo. E o Daronco, que foi escolhido para apitar o jogo de quinta-feira, faça uma boa partida, não caia na pressão tanto dos diretores do Palmeiras, da Leila, dos outros diretores, quanto da torcida, que promete pressionar muito o Daronco. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo fraco dos reservas do São Paulo. Se você está com expectativa para essa volta do Pato com a camisa do São Paulo. Eu acho que o Pato pode ser um jogador importante para o time, porque está mais maduro, tem experiência e torço para que seja isso.
E também me diga o que você espera, além do Pato, para o jogo de quinta-feira. Vamos bater um papo legal. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou!